Olá, bom dia. Eu sou o professor João Roberto Pérez, da FGV. Sou responsável pelo Núcleo Técnico de Segurança Corporativa, que é uma unidade de pesquisa de tecnologias de mercado. E hoje estou aqui, em nome da minha empresa privada, Newcomp, para fazer uma apresentação, para falar para vocês sobre prospectiva tecnológica, ou seja, a participação de Internet das Coisas no futuro da humanidade. A ideia é mostrar uma visão ampla e sempre que possível focada na necessidade dos interessados em Internet das Coisas. Então, vamos iniciar. O termo, olhando pelo lado high-tech, a ideia é mostrar para todos, desde o nascimento da Internet das Coisas até o seu futuro, olhando no horizonte de tempo próximo de 100 anos. Bem, prever o futuro é possível? Ora, hoje o pessoal, sem querer e sem perceber, todos nós vamos fazer previsão do futuro. No entanto, parece estúpido, mas não é. Quando a gente olha para uma organização que faz certas visões ou precisa de certas visões de futuro, essas organizações não estão fazendo isso por acaso, estão fazendo o seu planejamento estratégico de curto, médio, longo tempo. Em particular, eu venho nos últimos anos desenvolvendo um trabalho para universidades, que seria o PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, que é, de fato, um planejamento estratégico para as universidades por um período que varia entre 5 e 10 anos. Olhar para frente 10 anos pode parecer estranho, mas é hoje extremamente importante a gente entender o que está acontecendo no mundo. Então, prever o futuro não é vamos dizer assim, uma necessidade exatamente minha, mas a gente olha no mundo todo, há muitos futurólogos e muita gente de destaque mundial e tem previsto, teoricamente, a sua bola de cristal em descobrir, em identificar quais são as tendências e como as coisas vão acontecer no intervalo de tempo para frente. Hoje, o que eu vou falar para vocês está fundamentado numa pesquisa de dezenas de organizações, empresas que hoje não só institutos de pesquisa que enxergam o futuro e que pesquisam o futuro, empresas que fazem análise de mercado, empresas que estão olhando para frente e dizendo assim, como é que nós vamos desenvolver as nossas tecnologias para o futuro, quais são as demandas de mercado, quais são as facilidades, aquilo que o mercado quer, como é que o consumidor quer, como é que eu faço? Então, esse elenco de empresas que estão aqui nesse slide mostra para a gente que tem muita gente pensando no futuro da humanidade. Em particular, aqui eu me fundamentei em praticamente todas elas que eu coloquei nesse slide, mas o importante é poder dizer para vocês que algumas organizações dessas vão à frente, enxergam coisas, enxergam o mercado não só como o aspecto comercial, mas o mercado da humanidade, ou seja, para quem a indústria produz equipamentos, dispositivos e como isso se integra na humanidade. Olhando de uma forma, nesse próximo slide, de uma forma simples, nós, como eu disse, todos nós enxergamos ou temos assim, toda virada de ano, bom, o que eu vou fazer no ano que vem, quais são os meus anseios para o próximo ano, né? Mas as empresas já começam no seu planejamento estratégico buscar uma visão tática de 12 a 24 meses para enxergar o que elas devem fazer, como elas devem caminhar. E um planejamento estratégico adequado, ele vai num período que atinge entre 2 e 5 anos. Depois desse período, ou seja, planejamentos estratégicos que vão além disso, que servem para pesquisa em desenvolvimento, investimentos, desenvolvimento de força de trabalho, etc., podem crescer até um horizonte de tempo sistêmico que vai há 100 anos ao infinito. Aí a gente já entra naquilo que é conhecido como disrupção, ou seja, aquilo que foge totalmente do arcabouço. Mas hoje, se a gente começar a olhar, então no nosso slide, eu acabei de colocar, a gente tem aqui que prever com assertividade o futuro já não é mais uma questão simplesmente de pensar em futurologia, mas é uma necessidade. E passou a ser uma profissão
uma profissão empolgante, ou seja, já existe uma associação de profissionais futuristas que enxergam e que levam já padrões de mercado para a criação do profissional que já tem demanda nas grandes empresas do mundo. Esse profissional que procura enxergar o futuro, ele já é requerido. Então, quando a gente começa a pesquisar isso do lado acadêmico, esse slide aqui eu vou deixar um pouco mais de tempo na tela, porque ele tem uma fundamentação e na parte inferior tem um link para que vocês possam, então, entender e buscar essas informações. Ele diz assim, que existem duas grandes correntes de futurólogos. Aqueles que consideram que o futuro ele é inevitável, ele é imposto ao ser humano, no entanto, ele depende de configurações sociocultural e política da sociedade. E a segunda corrente diz que o futuro é resultado de decisões do presente, conscientes, decisões por meio de estruturas que permitem alcançar aquilo que se planejou. De certa maneira, prever o futuro, a ciência que está por trás disso, ela é fantástica. Existem N métodos e metodologias que apoiam o desenvolvimento da pesquisa sistemática de previsibilidade do futuro. Vamos entender um pouco. O que seria o profissional futurista? Um estrategista? Um consultor? Como é que ele pode ver? Ele pode ser o quê? Um visionário do futuro? Hoje, a demanda por esse profissional nas empresas é para que ele, com base no contexto social da humanidade, com base no contexto de mercado, com base naquilo que a empresa produz, ele possa olhar e, através de padrões metodológicos, descobrir quais são as tendências, o que vai acontecer de fato, qual é a probabilidade de determinadas coisas direcionarem o segmento da sua organização. Então, já existe hoje a necessidade esperada do profissional. Ele precisa ter competências pessoais, competências acadêmicas, competências operacionais no seu ambiente de trabalho, de colaboração e competências técnicas de prospectivas, ou seja, de capacidade de ter a mente aberta para poder entender o futuro que está logo à frente. O minuto seguinte é o futuro do minuto passado. Então, veja, é importante entender o contexto de tempo e como isto impacta e vai trazer resultados ou não para determinadas organizações. Neste slide, eu mostro um framework que é uma arquitetura para prever o futuro hoje. Ele está baseado no SAF, Strategic Analysis Framework. É uma visão de 5 grandes estruturas que permitem fazer uma visão de análise por vários elementos. E o segundo, do lado esquerdo aqui, que eu mostro os cones do futuro, é uma previsão brasileira, uma visão que tem um documento identificado aqui embaixo, onde a FGV também participou, onde a gente consegue ver que o futuro ele é composto por cenários prováveis, ou seja, eu analiso todas as variáveis que eu tenho e com base em algoritmos eu consigo calcular as possibilidades de que tais cenários aconteçam ou não, ou que tenham maior chance de acontecer sobre determinadas necessidades de determinadas organizações ou de negócios. Então a visão do futuro está muito, muito fundamentada em tecnologia e estrutura vamos dizer assim, de mercado. Mas, como nós estamos falando aqui de internet das coisas, eu faço uma questão. Será que IoT é a bola da vez? Será que nós estamos vivendo um momento de mercado fantástico? Ou será que o nosso momento de desenvolvimento de IoT, ou desenvolvimento, eu brinco, eu chamo de desenvolvimento de tecnologia, porque grande parte dos produtos IoT produzidos hoje são vistos pelo mercado como um treco. Por isso, a tecnologia embarcada em produtos IoT hoje, ela pode ser tragicômica no mercado. Então, vamos voltar ao nosso slide para dizer o seguinte, vamos lembrar um pouquinho como é que nasceu o IoT. Internet das Coisas não nasceu agora. Na verdade, a concepção do Internet das Coisas, ela vem da década de 60, mais precisamente 69, com o lançamento da
vamos dizer, da ARPANET, da primeira rede militar, que já previa fazer lançamentos de bombas nucleares a partir do controle e da monitoração da rede. Esse embrião começou a ser estudado em 1960, virou o ovo de IoT, é a primeira visão de IoT, e quando a gente começa a olhar hoje para 2019, eu, em particular, escrevo isso nos meus e-books, nos meus livros, que IoT, na verdade, ele é o quê? Ele é um feto, ele está em gestação. A IoT não nasceu ainda, ele está em pleno desenvolvimento e evolução. Eu acredito, em particular, que somente em torno de 2050, 2060, que a gente vai ter um nascimento saudável da tecnologia IoT. Por quê? Porque a partir daí, até lá, ele estará padronizado do ponto de vista tecnológico, ele estará identificado do ponto de vista jurídico e legal entre os países. Um produto de um país pode operar no outro sem problema nenhum. Nesse futuro, a IoT vai ter uma configuração totalmente diferente do que nós imaginamos hoje. Então, para a gente poder entender, eu fiz um gráfico aqui mostrando que, olha, o ovo de IoT, a ideia, ele foi colocado em 1960, a IoT está numa curva de evolução e em 2019 ele ainda não nasceu. Ele ainda tem uma curva de crescimento até se tornar um anjinho abençoado para a humanidade. Então, vamos em frente, vamos entender o porquê. Se eu estou falando de IoT, a gente tem que olhar um pouquinho o passado para pensar no futuro. Então, entre 1969 e 2009, 40 anos aí de espaço, nós vimos que o planeta, a Terra, viveu uma onda de modernidade inigualável. O mundo da eletrônica cresceu, expandiu e chegou num ponto em que a gente está hoje. Então, recordando, vendo a imagem para a gente observar, nós começamos lá com o Apple Computer e antes disso muitos kits de eletrônica, surgindo os TKs da vida, monte o seu próprio computador, monte de dispositivos, surgiram redes, a gente tinha revistas eletrônicas para montar robôs radiocontrolados, a gente tem aí o Bill Gates mostrando que fazendo propaganda do seu software, dos seus produtos. Nesse inteirinho todo nasceu a internet, nasceu o telefone celular, nasceu um monte de coisa e o PC, como parte desse sistema todo, ele é kit e vendável até hoje. Ele monte o seu próprio PC, monte o seu próprio equipamento. Veja, ninguém até hoje olhou e parou para pensar, ou talvez alguns tenham pensado, mas que alguém encontrou um kit para montar o seu celular? Monte o seu celular, monte o seu smartphone. Talvez não. Por quê? Porque um smartphone, por exemplo, é fruto de uma integração de tecnologias muito ampla, de miniaturização, de equipamentos que foram altamente sofisticados para integrar. Da mesma forma, a gente não viu, monte o seu notebook, o seu laptop, monte... Não existe isso. Isso foi a indústria, incorporou toda essa tecnologia, empacotou em produtos e disponibilizou no mercado e o consumo é exorbitante. Olhando para isto, a gente consegue entender que essa onda, ela não parou aí. Essa é uma onda da indústria que incentivou o desenvolvimento tecnológico, fez com que as pessoas de 1969 a 2009 buscassem identificar exatamente como as coisas caminharam e desenvolvesse softwares, desenvolvesse circuitos eletrônicos para que chegássemos onde estamos hoje. Daí, nessa linha histórica, a gente tem aqui, olha, em 2005, final de 2005, surge o Arduino. Ora, o que é o Arduino, se não uma integração tecnológica oriunda de toda aquela evolução para que houvesse um novo ciclo de investimento, de aperfeiçoamento, para que as pessoas pudessem, com baixo custo, desenvolver aplicações que estavam fora do contexto dos computadores, né? O computador seria muito caro, mas o Arduino habilitaria, com uma série de programas, o desenvolvimento, inclusive, que a gente pode ver aqui na imagem, olha, criança aprendendo a fazer, kits que surgiram de 2006 de N tecnologias e que vêm incentivando os robistas do passado, os makers do presente, a desenvolver projetos, a pôr as suas ideias no papel,
a incentivar, e a gente pode ver que o crescimento disso é exponencial. Hoje, em 2019, estamos próximo aí a ter mais de 100 milhões de publicações sobre a IoT na internet, o que dá uma base muito grande. Várias tecnologias desembarcando, né, onde 5G aí promete agora se consolidar entre 2019 e 2022, e evoluindo ainda para o 6G, que já estão falando no 6G que está aí no mercado, e a gente vê que logo mais, em torno de 2025, a gente estaria no terceiro pico de onda, onde a IoT ainda não se consolidou. E a gente vai mostrar isso aqui. Para entender, falando de futurologia, é muito fácil, e aí todos nós já vivenciamos, já assistimos. Aqui tem um gráfico que mostra os 50 principais filmes, até mais recentes, que mostram o futuro. Ora, prever o futuro e estabelecer o que acontece, quais são as tecnologias aplicadas, a gente vai encontrar nesse gráfico filmes que foram lançados na década de 80 e que estão prevendo 2000 e não sei quanto. O que interessa é o seguinte, eles estão prevendo o futuro. Muitos filmes foram produzidos falando sobre o futuro anterior a isto, mas aqui o filme passa a ser interessante porque, ao criar possibilidades, as tecnologias são aplicadas. Elas são aplicadas, são sonhadas e são idealizadas, e depois, e somente muito depois disso, elas são de fato desenvolvidas. Vamos olhar o seguinte, olhando para o passado um pouco, né, olhando as coisas de IoT, existem as leis de Clarke. Arthur Clarke diz assim para a gente, quando um cientista experiente diz que algo é possível, né, é quase certeza que ele tem razão. Mas quando ele diz que algo é impossível, é muito provável que ele esteja errado. A segunda lei diz assim, o único caminho para desvendar o limite do possível é aventurar-se um pouco além dele, né, adentrando o impossível. Mas a terceira lei é a que pegou mais. Ele especificou na época que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Então, a qualquer tempo da humanidade, a magia sempre foi um encanto das pessoas e a tecnologia do futuro talvez hoje possa ser entendida como magia. Para a gente entender isto, vamos ver o slide. Arthur Clarke, que fez 2001, Uma Odisseia do Espaço, em 1968, ele já previa aí um computador que falava, que pensava, que tinha sentimentos, né? Mas ele não é um futurólogo que se baseou exclusivamente nisso. Na verdade, ele foi um cientista que escreveu 40 publicações de não ficção, livros científicos de não ficção, e ele, uma década antes do lançamento do primeiro satélite espacial Sputnik, ele já previa e detalhou em detalhes como seria a órbita ótima para esse satélite geossíncrono funcionar. Mas veja, nesta evolução, olhando para os filmes e olhando para o futuro, ainda assim, falando de filme ainda, voltando ao nosso slide, a gente vê que O Senhor dos Anéis, outro filme não muito distante, para ele um anel aparentemente mágico produzia efeitos fantásticos. Para nós, no século XXI, aqui em 2019, um smart ring, um anel extremamente minúsculo, tem uma capacidade fantástica, é um dispositivo IoT com uma capacidade fantástica de interação com outros dispositivos IoT, fazendo com que a tecnologia embarcada nesse anel possa ser realmente admirada pela sua estrutura, pela sua capacidade de miniaturização. Recente, olhando agora, né, a gente diz assim, não, eu não acredito. Há quem diga que estamos evoluindo muito rápido. Na verdade, Thomas Friedman, que é um colunista do New York Times, um futurólogo de certa maneira, ele diz assim, que o mundo está acelerando, né, mais do que nunca. A tecnologia está evoluindo mais rápido que a capacidade humana. Aqui ele cria um paradoxo. Por quê? Porque não é possível a tecnologia desenvolvida por humanos evoluir mais do que a capacidade humana.
Então, de forma subliminar, ele diz assim que talvez informações alienígenas tenham vindo e tenham desembarcado aqui e o ciclo de evolução tecnológica é muito maior do que o humano médio normal hoje seria capaz de produzir. Então, na verdade, vamos entender que ele diz assim, que existem 3 fatores que fazem isto evoluir. Primeiro, as mudanças climáticas, as necessidades do mercado e a lei de Moore. A lei de Moore dita que a capacidade de desenvolvimento de computadores dobra a cada 2 anos. A capacidade do quê? De integração de transistor dentro de um chip. Ou seja, a quantidade de transistor dentro de um chip, o espaço de diminuir e aumentar a capacidade de processamento dobra a cada 2 anos. Isso é a lei de Moore que fala. Ele estabelece que essas 3 acelerações estão interagindo e mudando o mundo em 5 áreas: política, geopolítica, mercado de trabalho, ética e comunidade. Todas elas são importantes, mas nós vamos ver que existem outros fatores que também são extremamente importantes para que produza os resultados que ele está dizendo. Realmente estamos acelerando. Para nós entendermos essa aceleração, eu vou falar um pouquinho da exuberante internet das nanocoisas. O que é nanocoisas? Na verdade, são dispositivos de internet das coisas desenvolvidos com nanotecnologia. A gente pensa que isso é pouco, é que a gente não consegue entender o mercado mundial como um todo, o que os países que estão muito à nossa frente, como a Europa, Estados Unidos, em IoT, já fizeram, estão fazendo e farão nos seus projetos. Então, é importante, vamos observar nesse slide, que a nanocoisa, ou dispositivos de nanotecnologia baseado em nanosmateriais como grafeno, nitrito de carbono, siliceno e outros materiais, podem ser trabalhados de uma maneira estratégica para na indústria de nanoeletrônica produzir dispositivos de nanotecnologia para a área química, para a física, vamos dizer assim, para a engenharia, para a área de informática, para a medicina e etc. Então, nós temos no gráfico à direita uma série de áreas cobertas pela nanotecnologia. Basta dizer que as nanocoisas se viabiliza para a IoT quando eu olho as FABs de nanotecnologia. O que é FAB? São fábricas, são instalações de produção de dispositivos nanotecnológicos. Eles produzem nanosensores, nanoprocessadores, nanomemória, nanosistemas de força, nanoantenas, nanotransceivers, tudo isso empacotado como SoC, ou seja, olhando, eu diria, tudo num único chip, ou seja, System on Chip, né, o SoC. Ele pode empacotar isso com outras tecnologias de empilhamento, e esses sistemas hoje estão adquirindo uma capacidade tão grande que a gente pode ver, por exemplo, olha, eu estou mostrando aqui um teclado do lado direito, na parte de baixo da figura, um teclado com a letra L, onde sobre o teclado eu tenho um chip de 1,9 milímetros por 2 milímetros, um chip quadradinho praticamente, que é um computador inteiro. Ele é um computador inteiro com um microprocessador de 32 bits, com clock de 48 Hz, 33K de memória flash e 4K de RAM. É um chip que foi desenvolvido em 2013 para ser colocado dentro de uma cápsula de remédio e ser engolido para ligado a outros dispositivos, fazer monitoração interna. É um dispositivo IoT ou não? A internet das coisas interagindo na saúde humana com um dispositivo engolível com chip miniaturizado em 2013. Os que nós temos hoje em 2019 são 10 vezes menores. Então, é muito interessante observar que essa indústria, né, ela vai na produção, a nanotecnologia, ela produz materiais resistentes, satélites espaciais microscópicos, satélites que praticamente são imperceptíveis com base na nanotecnologia. E tudo que pode fazer vai além da nossa imaginação e o que está para vir pela frente, os nanorobôs com alto poder de análise. Para a gente não ficar só no achômetro, vamos entender o seguinte: a indústria hoje, ela
mostra uma evolução muito focada em internet das coisas. Então, eu tenho uma publicação aqui que fala sobre as FABs na era do IoT, e que o link está embaixo, e a gente tem um gráfico do lado direito que mostra a evolução da tecnologia, né, desde 1960, com uma previsão até 2030, onde a questão é a seguinte: eu mostro um ovinho ali embaixo, onde nasceu a IoT, né, quase beirando 1970. Mas naquela época, se a gente começar a ver, não tem nem previsão de custo, mas quando eu vejo o crescimento da produção de semicondutores, de chips, de evolução, ora, mainframe não existia chip nessa época. Mainframe era totalmente circuito analógico, digital, mas totalmente feito, estruturado em placas convencionais, em PCB. Quando eu olho de novo para essa figura, eu vejo que esta evolução cresce para o mini computador, com 10 milhões de unidades produzidas, para o PC, com 100 milhões de unidades produzidas, e quando eu olho para dispositivos wireless, cresceu para 1 bilhão, e quando olho ainda crescendo para mobile devices, equipamentos móveis, cresceu para bilhões de unidades, e internet das coisas está levando isto a mais de 10 bilhões de unidades, só que tem um fator: o custo do semicondutor inicial, quando a gente falava de equipamento, né, internet por cabo, custava $150, caiu para 85 para equipamento móvel, e quando chegou na internet das coisas, $10 por dispositivo. A queda, não só o crescimento, mas a queda do custo da indústria foi muito significativa ao longo desses anos, e será cada vez mais. Vamos aí, então, entender um pouquinho o que está acontecendo e o que deve acontecer, e que as pessoas, muitas vezes, que estão desenvolvendo aqui no Brasil, muito preocupadas com seus projetos, etc., talvez não estejam enxergando. O que está acontecendo é que o silício personalizado, ele em empacotamento SOC, SIP, CMC, vai decolar, e já está decolando. Por que isso? Ou seja, eu, projetista de IoT, vou poder desenvolver um projeto de IoT, fazer prova de conceito, fazer meu protótipo, fazer tudo, e depois levar isto para uma pequena produtora que vai fazer o meu silício personalizado, vai criar o meu dispositivo de uma maneira confiável. Então, olhando no próprio slide, eu vejo o seguinte: para quem vai servir isso? Primeiro, para quem quer diferenciar o seu nível de hardware, com qualidade, confiabilidade, tamanho físico. Depois, o poder de computação, à medida em que eu diminuo o tamanho e reduzo o custo do componente, eu vou poder ter computação de borda, ou seja, eu vou estar falando de edge nesse processo. A potência muito baixa, à medida que eu diminuo o tamanho dos componentes, eu vou poder usar realmente recursos de potência baixa de consumo de energia. E eu, obviamente, também vou poder embarcar segurança avançada e personalizada para cada produto. E o último item seria a menor lista de material possível, o menor número de componentes, para garantir que o meu produto atinja uma linha de produção confiável. O que significa que eu hoje já posso planejar dispositivos plugados com componentes, né? A imagem mostra ali uma série de componentes, lógico, do lado direito, que eu posso plugar dentro do chip, eu posso selecionar, produzir o esquema e produzir o meu chip IoT num único chip embarcado numa placa eletrônica. Essa é a grande tendência. Isto está reduzindo o custo. O silício personalizado e outras evoluções tecnológicas é que estarão sendo determinantes nos próximos anos. Olhando ainda, esse talvez seja o meu slide mais preocupante. Por quê? Porque essa é uma análise da indústria, das FABs, das nanoeletrônicas, das fábricas de circuito, que mostra. Então eu vou pedir para ficar um tempo maior nesse slide. Por quê? Esse slide precisa ser muito bem entendido. Esse slide mostra um gráfico do lado esquerdo, onde eu tenho as barras definindo a quantidade, né, produzido, e embaixo quantidade vendido. Então,
a gente vê que, por exemplo, a que está mais alta produziram 10 mil unidades, né? 10 mil unidades de dispositivos diferentes. No entanto, esses dispositivos venderam apenas, em média, 10 unidades cada. O que significa isso? Eu tenho uma produção muito grande de dispositivos de internet das coisas, mas uma venda muito pequena. Eu tenho grande quantidade de opções de internet, tenho 10 mil dispositivos diferentes de internet das coisas, mas eu só vendi 10 de cada. E aí mostra, a escala da indústria mostra que exatamente existe uma preocupação aí. Serão muito poucos os dispositivos IoT que terão 1 milhão de unidades ou mais, com potencial de vender 100 milhões de unidades. Isto, para vender 1 bilhão, 100 milhões, a gente vai ter que ter produtos altamente integrados e não vai poder ser feito produtos de montagem artesanal. O que vale neste momento da montagem artesanal é a geração de soluções, de ideia. O projetista está criando e a indústria está de olho, observando. Isto tem venda, isso tem potencial, isso tem mercado, isso não tem, isso aqui no futuro vai ser ótimo. Se eu integrar esta solução com mais esta outra, eu consigo uma terceira que vai produzir. É isso que está acontecendo. Nós estamos sendo fomentados com kits, com desenvolvimento, com ideias para produzir soluções que serão no futuro incorporadas em produtos fantásticos que virão por aí. Mas é importante lembrar que a indústria de semicondutores mostra que existe uma tendência, primeiro a de siliconização silicionização dos dispositivos IoT numa escala de tamanho de 130 nanômetros. O que é o nanômetro? Na verdade, é uma medida muito pequena, altamente integrada, mas 130 nanômetros ainda é um dispositivo grande. Quando a gente já fala em escala de 65, 40, 28, 10 nanômetros, então 130 ainda é um dispositivo de tamanho grande. As fábricas de dispositivos trabalhando em nanotecnologia, elas trabalham com disco de silício, hoje de 200 milímetros, e elas produzem chips em 130 nanômetros, que seria o necessário para a IoT. A indústria diz assim, olha, que a evolução de IoT deve crescer muito, mas, olha, felizmente, muitos dispositivos IoT são predominantemente analógicos ou de sinal misto e não exigem nem se beneficiam das nanotecnologias mais avançadas. O que significa que a miniaturização de muitos dispositivos tem um certo limite necessário para a IoT. Não tão de alta integração quanto eu falei daquele chip engolível, mas diria que a grande maioria das aplicações pode reduzir o seu custo a partir do silício personalizado e produzir circuitos que vão crescer utilizando a lei more than more, ou seja, mais coisas integradas como drive, sensores, energia. Não é a lei de Moore, hein? Não confundam, né? É uma lei da eletrônica que diz um pouco mais de cada coisa. Então, sensores, energia, interface humana, radiofrequência, tudo isso diminui de escala, se disponibiliza no silício personalizado, mas ainda essas fábricas que estariam morrendo de 200 milímetros por não conseguir ter tecnologia mais avançada e não querer investir, vão estar produzindo dispositivos IoT a um custo muito baixo. Então é isso que nos interessa no momento. Bom, vamos olhar um pouquinho quais seriam as tendências de fato em curto prazo, 2019, 2020. O que a gente pode ver nesse gráfico é que de 2017 a 2025 a previsão de IoT é só de crescimento. Então, é crescimento da demanda e crescimento da receita. Vão crescer ofertas de produto, só o cuidado é que eu não posso ter 10 mil produtos e vender só 10 unidades. Então, eu preciso tomar cuidado de não entrar nesse erro de produzir alguma coisa que não tenha potencial de mercado. Então, olhando, se a gente vai falar da realidade de hoje, nós temos que fazer uma visita breve vamos dizer assim, na CES, na Consumer Electronics Show, que aconteceu mês passado em Las Vegas e que mostrou o que tem de novidade, o que vem pela frente na indústria de eletrônica. Aqui basta entender o seguinte, que
o vice-executivo de inovação da Zenith Media diz assim, que o CES, na verdade, ele é mais uma luz que brilha no futuro e menos, né, ele é menos uma luz que brilha no futuro, ou seja, ele quis dizer que não mostra o futuro de fato, ele não ilumina o futuro, mas ele mostra, ele reflete a agenda corporativa, a agenda da indústria, ou seja, o que a indústria pretende lançar nos próximos 2 anos. Então, a grande verdade é que tudo aquilo que é lançado pelo CES é o que pode aparecer nos próximos 2 anos. E é importante lembrar que apenas 70% do que aparece lá, de fato, é colocado para o mercado, porque produtos morrem no berço, morrem até na própria identificação. O cliente apresenta na feira, muito legal, gostei, mas não serve para mim, não vou comprar isso. Responde à pesquisa e diz assim, isso não me atende. Então o produto foi desenvolvido e morreu ali. Olhando para frente ainda, a gente vê que esse último CES de 2019, que foi agora em janeiro, como eu disse, apresentou praticamente as mesmas coisas de sempre. Os drones, a promessa do 5G que está vindo pela aí, realidade virtual, carros e casas conectadas, mostrou a nova TV de 8K, 360 graus, as TVs enroláveis, mostrou uma grande tendência na área de saúde, com muitos produtos de IoT, praticamente em tudo que vocês possam imaginar, e mostrou também uma tendência muito séria que começa agora da hiperpersonalização. As pessoas querem comprar produtos exclusivos, desenvolvidos ou customizados para o seu consumo próprio. E aí vem outros produtos, como de tecnologias verbais e visuais, sons e jogos e etc., dispositivos. E uma grande coisa que apareceu na feira foram os robôs assistentes, ou seja, pequenos robôs que dão assistência desde um doente que está na cama até servindo serviços de cozinha, atuando, acompanhando animais para passear e coisas do gênero. Então, é muito interessante ver isso. Mas vamos em frente, eu vou mostrar aqui que, ó, por exemplo, este robô assistente de loja, ele mostra para o consumidor os produtos, o número disponível, a pessoa pode, em vez de ter um atendente físico, tem um robozinho lá que eu clico, seleciono o material, ele vai buscar a peça, mostra onde está, eu posso provar, posso comprar, posso fazer através de um assistente robótico. Isso é realidade hoje à venda no mercado. Vamos entender um pouco o que está acontecendo. Isso que está falando aqui é a própria indústria, a pesquisa da indústria. Então, a gente vai falar de IoT e vamos falar um pouco da geração típica e dos valores e volumes em que as coisas estão acontecendo. Ou seja, existem pesquisas, inclusive feitas na Universidade da Califórnia, que mostra que a gente vai sofrer um enxame sensorial, ou seja, o mundo vai ser movido a partir de sensores. E a escala mostra aqui, olha, então aqui mostra onde nasceu a IoT, aqui para trás, do lado esquerdo, em 2016 nós tínhamos a primeira geração, em 2016 começou a segunda geração de IoT e nós estamos agora na terceira geração de dispositivos IoT. E que essa terceira, ela está de hoje e ela tende a chegar ainda nesses dispositivos de baixa escala de integração, obviamente até 2030 ou mais. Mas a quarta geração de IoT, ela se confunde, a quarta, quinta e sexta, ela se confunde num emaranhado de visões. Por quê? Porque um dispositivo depende de sensor, outro dispositivo depende de outro tipo de sensor, alguns sensores novos e que não apareceram no mercado começam a surgir, tecnologias estão borbulhando e a gente tem uma série de novidades a entender. A parte talvez mais importante desse slide é mostrar o seguinte, que entre a quarta, a quinta e a sexta geração, onde a sexta, teoricamente, está antes da quinta, a gente vai ter milhões de dispositivos e vamos ter, a grande verdade, uma redução de custo muito grande de dispositivo em escala. Mas o que vem aqui importante é mostrar que a quinta geração ela se define por sistemas politrônicos e a sétima geração por sistemas impressos em papel eletrônico. Então esse é o ponto-chave que eu queria mostrar para vocês, em que a evolução de IoT cresce primeiro para politrônico e depois, num futuro, para sistemas de papel, impressão em papel eletrônico. Vamos entender um pouco isso.
Do que eu estou falando? Nós estamos hoje numa escala de evolução da seguinte forma. O que é um sistema politrônico? É um sistema onde eu uso um filme de polímero e aplico camadas de dispositivos de forma orgânica sobre o filme de polímero. Então eu consigo, aqui de forma ilustrada, num único material flexível, numa única base, eu consigo montar um dispositivo IoT inteiro, com o chip sensor, com antenas de alta e baixa frequência, com controlador, inclusive com display. E bateria, a bateria em filme exatamente extremamente fina, né? E a gente pode ver que essa evolução, olha, em 2014 se criou a primeira lente de contato com dispositivo IoT, com processador, bateria, sistema de análise, para verificar a questão da diabetes. Então, foi a primeira versão em 2014. Hoje nós temos coisas muito mais avançadas. E se a gente olhar o gráfico do lado direito, a gente vê que essa onda de politrônica começou em 2013, mas ela evolui. Primeiro era não impresso, depois impresso. O sistema politrônico impresso, ele permite desenvolver o que nós temos hoje, os grandes painéis de OLED, né, que são estruturas de luminosidade própria, produzir circuitos de alta flexibilidade, integração elevada de componentes, né? Mas mesmo hoje, 2019, os microhíbridos, sistemas híbridos, ou seja, em cima de um substrato polímero, eu consigo encaixar microchips de silício e fazer a adesão desse microchip e ter um sistema muito compacto produzindo. Nesta evolução, nós ainda hoje, olha, nós estamos exatamente nesse ponto. Estamos aqui num ponto em que não alcançamos tudo aquilo que é potencial ainda do sistema impresso e ainda estamos trabalhando com muita coisa em material de PVC flexível, que não é ainda o polímero eletrônico adequado. Voltando para o nosso CES, o que se apresentou foi muita coisa. Praticamente quase todas as tecnologias envolviam internet das coisas e circuitos politrônicos de alta densidade, desde os televisores de grande tamanho até produtos como a gente pode imaginar, os produtos que necessitam de circuitos flexíveis nas roupas, naquilo que é vestível, né? Todos eles utilizam, já estão utilizando hoje em larga escala filmes de IoT politrônicos. Obviamente, não podia deixar de ser sensação as grandes telas curvas de OLED, né, em grande escala, que foi mostrado, e isto realmente fez sucesso durante a feira. Vamos falar um pouquinho agora, para a gente poder também contextualizar, um pouquinho da nossa evolução da indústria. A gente fala da indústria 4.0 e a IBM, por exemplo, tradicional detentora de tecnologia, produtora de tecnologia, identifica as 4 revoluções ou evolução da indústria com datas aqui, 1984 a primeira revolução industrial, 1870 a segunda baseada em eletricidade, a terceira baseada em computadores e a quarta baseada na internet, mas a quarta ela tem uma data meia indecisa. O mercado nesta hora começa a olhar os grandes produtores mundiais. A China, aqui no caso do Alibaba.com, que é talvez uma das maiores empresas de eletrônica, de venda de eletrônica do mundo, encara a fase da industrialização assim. As datas são mais ou menos coincidentes, mas ela diz que no ano 2000 começou a indústria 4.0 e que no ano 2020 inicia a nossa indústria 5.0. O que é que muda da indústria 4.0 para a indústria 5.0? Muda um conceito fundamental. Quando os conceitos da indústria 4.0 foram lançados na Alemanha, o pessoal ficou com medo de perder emprego. Por quê? Eu vou automatizar tudo que eu posso, tudo que eu posso. Vamos dar uma olhada no slide? Aqui eu tenho do lado, na parte de baixo, do lado esquerdo, a indústria 4.0, do lado direito, a indústria 5.0. Na 4.0, o que ela fazia? Qual é o objetivo? Maximizar lucro, produção ampliada, produtos padronizados, foco em tecnologia, uso de robótica pesada,
fábrica 99% automatizada, muito pouco mão de obra. Esse era o grande foco da indústria 4.0. O que é que muda para a indústria 5.0? Primeiro, maximizar lucro, mesma coisa de qualquer indústria. Produção ampliada, aqui muda. Produção reduzida e distribuída. Olha como é delicado esse conceito. Uma coisa é produzir muito num único local físico, outra coisa é produzir pouco em vários locais físicos para alcançar aquele muito. A indústria 5.0 foca em produtos personalizados, foca nas tecnologias da mesma forma que a 4.0, usa robótica pesada da mesma forma que a 4.0. Ele usa um conceito diferente, o uso massivo de cobots e pessoas. Cobots são pequenos robôs de apoio às pessoas. Então, o ser humano ele está sendo reintegrado, reaproveitado na indústria. Olhando o último parâmetro, ele diz assim, capacitação humana contínua. Ou seja, a indústria 5.0 volta a integrar o ser humano na produção da manufatura. E é interessante que tem um conceito em que essa questão de produção reduzida e distribuída, o pessoal está montando chamado fábrica in-house. Ou seja, eu monto uma máquina que produz 3, 4, 5 tipos de dispositivos em escala de miniatura e eu mando essa máquina para a casa do cliente. O cliente recebe essa máquina como se fosse uma impressora na sua casa, liga na tomada, liga o seu computador, parametriza o produto que ele quer, aperta um botão e a máquina, como se fosse uma impressora 3D, 4D, produz o produto ali, na hora, na residência da pessoa, e depois a fábrica passa e recolhe a máquina para levar para outro escritório, para outra residência. Essa é a produção distribuída, é a produção altamente automatizada, mas que depende do ser humano para parametrizar, para configurar, para desenvolver os produtos, para fazer tudo e até para produzir produtos que tenham integração mecânica e que não dê para fazer nesse esquema de in-house. Então, essa evolução ela é mais um fator e a gente vai mostrar aqui no próximo slide o comentário de muitos analistas no mercado. Então, na Itália, o cenário da indústria 5.0 seria empoderamento pessoal, onde a importância do homem volta a fazer benefícios, isso falado por Giovanni Manco, um especialista italiano. Se a gente olhar nos Estados Unidos, né, a ideia de colaboração entre humanos e robô na linha de montagem é uma visão, não é uma visão de futuro distante, é hoje, ela pode acontecer, os cobots estão disponíveis de vários fabricantes, estão reduzindo de custo, daqui a pouco pequena indústria vai poder ter um cobot para ajudar a produção. Então essa é uma tendência e a produção em massa personalizada, ela é um desejo de mercado e ela passa a ser uma tendência tecnológica. Daqui a pouco vamos estar produzindo produtos de IoT personalizados para a demanda de cada consumidor. Bom, vamos olhar agora um pouquinho para frente. Como é que pode ser o futuro da humanidade? Como é que será, em todo esse contexto que nós vimos, o que vem pela frente? Então tem uma frase muito interessante que mostra que Alan Kay, diz, um cientista de computação em 1971, disse que a melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. Será que nós precisamos inventar muita coisa? Vamos pensar um pouco? Então, para a gente entender como é que a humanidade caminha, qual vai ser o futuro, o que os especialistas dizem? Olhando sobre a ótica humana, né, existe a evolução homem-máquina, que está prevista, estudada, discutida pelos cientistas, onde a linha verde aqui nos mostra o hoje. Onde estamos, ou seja, somos Homo sapiens. Mas a gente pode ver que essa linha de Homo sapiens, ela evolui e ela desce para uma série de alternativas, tá? Onde a gente tem lá o homem Optimus, ou o homem cibernéticos. Ou seja, isso mostra que existe uma evolução de interação homem-máquina, onde com a miniaturização dos chips, a disponibilidade de milhares de dispositivos e sistemas de internet das coisas, nós vamos poder
em fazer implante subcutâneo, ter dispositivos que melhoram a capacidade humana, a capacidade de reagir, e isso vai acontecer naturalmente. Vamos voltar ao slide para a gente entender. Isso cresce indo para frente. Tem um termo aqui muito interessante chamado homus zumbis. Pode parecer estranho, né, falar sobre isto, mas homus zumbis, ele é o quê? Na verdade, quando eu olho para a nanotecnologia, eu posso desenvolver bactérias, como a gente pode ver, última linha na parte de baixo aqui, né, bactérias sapiens, eu posso desenvolver bactérias inteligentes que contaminam, como se fosse uma doença, o cérebro humano e anula funções humanas, adiciona outras, modifica o comportamento e a gente pode ter pessoas semi-mortas capazes de fazer coisas que um ser humano plenamente vivo, consciente, não faria. Então, a evolução de todo esse processo pode parecer maluca. Mas é importante, olha, esse gráfico, não está mostrando aqui na tela, mas na parte de baixo eu tenho o link, é um artigo que vale a pena ser lido, porque é cientista, é uma visão muito interessante da evolução tecnológica, da integração homem-máquina, do que vem pela frente. Mas olhando de outra forma, existe uma visão um pouco mais pé no chão para a gente, que seria hoje, onde eu tenho uma visão de combinatória, né? Onde eu tenho fundamentos e tenho aceleradores para produzir resultados. Os resultados estão no meio, numa linha de paradigma econômico que vai trazer resultado, porque nada que se desenvolve na indústria se procura fazer para não ganhar dinheiro. Então é fundamental que eu associe as tecnologias, os resultados, o benefício à humanidade, mas ao mesmo tempo haja resultado financeiro nesse processo. Então quando a gente começa a ver o fundamento, internet, as questões sociais, a questão do mobile, a questão das nuvens, o cloud, a questão de Big Data e Analytics, essas são fundamentos que trabalham em tudo que nós precisamos. Óbvio que está faltando ali, ao meu entender, algumas coisas que são base, como a parte da nanoeletrônica, que eu acho que é fundamental. Mas vamos ver aqui que existem os aceleradores, os 3D, a impressão em 3D, sistemas de energia renovável, o IoT, sistemas cognitivos de inteligência, robótica, né? E isto vai montando do lado direito uma série de outras tecnologias derivadas que vão chegar ao Smart City, nova geração de automação, outra energia, né? Internet de energia, autonomia veicular e etc. Ou seja, uma série de coisas que, ao misturar, ao combinar elementos de fundamentos com aceleradores, eu consigo resultados. Dessa forma, eu poderia dizer que para se fazer uma análise do futuro, a gente tem que começar a pensar em multifatores que impactam o futuro. Quando a gente olha a data de hoje, nós somos envolvidos por muita coisa. Então, esse gráfico do lado esquerdo da globalização mostra aqui quais seriam as mega tendências entre 2015 e 2050. Ora, globalização e conectividade permanente, isso é fundamental para que a gente possa evoluir. Ambientes e alterações climáticas podem influenciar muito sério tudo aquilo que fizermos no planeta. O envelhecimento, né, das pessoas é um problema crítico, a explosão demográfica e o intrageneralidade, ou seja, as pessoas, hoje ninguém mais sabe, nasceu o quê? Nasceu gente, mas homem ou mulher, ou terceiro, quarto, quinto, sexto sexo, qual é? Então, intergeneralidade é alguma coisa muito ampla. Quando eu olho nas mudanças evolutivas, agora aqui é um pensamento muito meu, eu mostro que globalização e conectividade integral planetária pode gerar, sim, mudanças muito sérias em tudo aquilo que vier a acontecer. Impactos climáticos, geológicos e espaciais, a demografia, o comportamento pessoal, a questão do gênero, uma nova ética e longevidade. Por quê? Nós estamos num mundo hoje onde os princípios morais e éticos impactam nas tecnologias. Muitas tecnologias não são vendáveis ou se tornam questionáveis porque envolvem conceitos éticos e morais que hoje não são muito bem aceitos. Então,
Isso precisa ser quebrado, precisa ser mudado no mundo todo, precisa ser padronizado, isso vai acontecer. Vamos voltar aqui. Então nós temos, olha, um outro detalhe que é o empoderamento socioteco-econômico, ou seja, empoderamento de quem? De empresas, de pessoas, de governos, e esse empoderamento vai produzir o quê? Com base em quê? Em conhecimentos tecnológicos das nações, baseados em materiais, processos construtivos, eletrônica, mecânica, genética, nanotecnologia, biotecnologia. As nações hoje estão numa concorrência, numa guerra infernal sobre isso, né? Isso tem outra coisa, por exemplo, nós caminhamos por uma governança mundial, geopolítica, internet e rede, padrões tecnológicos, padrões militares, sociais, etc. Tudo isso tem que mostrar para o empresário brasileiro um pouquinho do cuidado que tem que ser tomado em alguns aspectos. Então, por exemplo, existe uma frase aqui, vamos tomar cuidado com o darwinianismo tecnológico, ou seja, Darwin dizia assim que os empresários que não se adaptarem vão sair do mercado, não se adaptarem a todo esse contexto, essa evolução, vão perder a vez. Então, precisam tomar muito cuidado da gente estar aderente às tecnologias, às tendências de mercado, à evolução, à concorrência nacional, internacional e como isso vai impactar os produtos aqui desenvolvidos. Bem, para finalizar essa parte, prever o futuro, ele requer, no mínimo, ao olhar para as coisas, um pouco de assertividade, ou seja, nada é tão simples quanto parece. Aqui, meu amigo da Inova, ele criou uma equação para aumentar a previsibilidade de visão de futuro. Essa equação leva em consideração vários fatores, né? As megas tendências, as tendências comportamentais, os shifts tecnológicos, as culturas de inovação, e leva com peso para o quanto ela é conhecida, desconhecida, quanto ela é relevante, quanto não é relevante. E aí, numa fórmula, numa equação matemática, eu pego um assunto sobre estudo e consigo analisar a previsibilidade deste fato acontecer ao longo do tempo. A partir daqui, o que nós vamos fazer? Vamos dar uma acelerada, mas prever o seguinte: o que dizem os entendidos com base numa análise, numa evolução das tecnologias e de IoT e tudo que se envolve com IoT entre hoje, nesse túnel do tempo, até 2119. Então, falar sobre isso vai requerer um pouquinho, eu vou ter que ler porque não dá para lembrar de todas as previsões, mas eu vou ter que esclarecer algumas delas. Algumas são lógicas e evidentes, outras não. Então, aqui, previsão para os próximos 20 anos, ou seja, de 2019 a 2039, que são as mais fáceis da gente realmente prever. Ou seja, as redes 5G serão implementadas, evoluem, vão aparecer os problemas, as insatisfações, as correções, etc. Isso evolui da mesma forma que a impressão 3D em larga escala, ela evolui para uma impressão 4D, que está em desenvolvimento rápido de materiais. Para quem não sabe, a impressão 4D é a mesma coisa que a 3D, a única coisa que vou utilizar na 4D materiais que podem ser previamente programados e, após o produto estar pronto, ele, mediante circunstâncias térmicas ou ambientais, ele pode mudar de formato. Então, por exemplo, as impressoras 4D são fundamentais para desenvolver impressão de biogenética. Por exemplo, vou desenvolver um coração humano em impressora 4D usando células de verdade, então ela precisa imprimir um coração com todas as suas funcionalidades com células humanas reais. A impressão 4D se vai se prestar a isso. E tudo isso é controlado pela eletrônica, né? Bom, a IoT para agricultura e pecuária de precisão. A gente fala de agricultura, mas a pecuária também está sendo servida por muitos dispositivos IoT e que estão se consolidando no mundo. A inteligência artificial com robôs assistentes está mudando e está passando a ser essencial, tá? Com a capacidade de interferência emocional básica, os robôs estão conseguindo entender a fala, os gestos, inclusive as expressões emocionais humanas, os robôs estão conseguindo entender com inteligência artificial e isso já se concretiza nesse período de 2019 e 2039. A computação quântica, de fato, real, está crescendo e vai superar, com certeza, a capacidade convencional que nós temos hoje de processamento. A água extraída do ar já é uma realidade e
Hoje, o que nós estamos mostrando aqui é água extraída do ar sem necessidade de fonte de energia elétrica. Ou seja, por processo eletroquímico de geração natural, eu consigo extrair água do ar em quantidades até bastante significativas. Hoje, esses processos já existem e já estão em uso comercial. A gente vai ter também uma regulação muito grande de padrões de eletrônica e de governança de IoT nesse período entre 2019 e 2039, porque se isso não acontecer, nós não vamos evoluir. Ou seja, o mundo precisa ter regulação, precisa, principalmente a internet das coisas, trazer aquilo que de fato é importante para a humanidade. Então precisa ser visto todos os aspectos tecnológicos, os padrões, vamos dizer assim, que podem ser usados no mundo e todo mundo adotar esses padrões para que os produtos sejam comercializados no mundo todo. Voltando lá. Robótica em larga escala, isso vai acontecer principalmente para uso doméstico, hospitalar, isso vai crescer muito. Sistemas vestíveis altamente eficientes, com baixo custo, materiais inéditos que estão aparecendo graças à nanotecnologia. Sistemas de IoT de apoio à saúde, educação, segurança pública vão estar operando em todo o mundo em larga escala nesse período entre 2019 e 2039. Carros e aviões autônomos, de fato, vão estar, assim como casas e cidades inteligentes, vão ter crescido com potencial, apenas explorando 20% do seu potencial nesse período. Supercomputador portátil de baixo custo para que as pessoas possam se valer de fato da internet, extrair através de Big Data e Analytics pessoal, poder extrair dados e usar para uso acadêmico, uso pessoal, uso corporativo. Supercomputadores portáteis já é uma novidade que vem por aí. E nós vamos ter, obviamente, uma nova corrida espacial, a corrida empresarial, militar, com buscas ir a Marte, a Lua, asteroides e outras partes do espaço. Mas não parou aí. Na verdade, nesses primeiros 20 anos, nós ainda temos mais um slide, porque, obviamente, é muito mais fácil a previsibilidade de tudo isso. É lógico que aqui eu estou mostrando 10% do que está previsto. Então, a IoT evolui para a internet de tudo, para a IoE, chegando a alcançar uma cobertura de 10% do que pode ser conectado no mundo. Entre 2039 e 2039 nós teremos só 10% do que pode ser conectado, objetos e coisas, a gente vai ter só 10%. Os robôs nessa época serão capazes de se relacionar plenamente com os humanos, no apoio a todas as suas necessidades, inclusive as necessidades sexuais. Robôs hoje sexuais estão à venda e pode parecer estranho, mas altamente desenvolvidos, só que a questão aqui da ética, da moralidade, passa a ser um fator crítico para a sua comercialização. A inteligência artificial ela se torna muito mais poderosa e excede a capacidade humana, né? Os nanorobôs médicos passam a ser triviais nesse período e a cura de diversos problemas de saúde humana e animal passam a ser viáveis com robôs injetáveis no sistema circulatório. A população de robôs físicos em ambiente de trabalho cresce e permite, inclusive, a criação de avatares, ou seja, eu, ser humano, consigo transferir as minhas capacidades de trabalho para um robô, transferência entre a minha cabeça e o cérebro eletrônico do robô, eu transfiro e o robô passa a ser um avatar para me substituir em determinados horários, né? Nesse período também deve nascer uma nova ética global, tratando da questão do gênero, dos valores sociais e religiosos, e muita coisa deve ser alterada para que a evolução possa, de fato, acontecer. A gente vai ter tratamentos de biogenética que vão melhorar a longevidade, com acréscimo de 30 a 40 anos na vida das pessoas. Isso vai ser comum. Já se prevê que até 2039 isso já esteja, né? A vida nas cidades inteligentes, apoiada por realidade virtual, aumentada, e a nova inteligência coletiva, veja, a gente está falando agora de uma inteligência dos Borgs, a inteligência coletiva, a inteligência compartilhada de cada cidadão conectado em seus dispositivos IoT, contribuindo para que uma cidade funcione de maneira mais harmoniosa, né? Obviamente isso vai mudar muito como nós conhecemos as cidades hoje. Vão surgir, obviamente, novas e empolgantes profissões, obviamente, relativa
necessidades, novas necessidades tecnológicas, nova forma de fazer certas coisas. Essas profissões ainda são impensáveis, mas elas com certeza surgirão. As escolas superiores vão se tornar onipresentes, ou seja, não vai existir mais a escola como nós consideramos hoje. A escola vai ser um elemento linkável a um ser humano, onde o aprendizado é continuado e não é por querer. Todo ser humano vai poder ser melhorado geneticamente por chip ou por melhoria genética eletroquímica e poder assistir e aprender com as universidades integradas sistemicamente. Novas tecnologias de comunicação wireless vão aparecer com outras tecnologias de alcance global. Hoje a gente tem dificuldade de um Wi-Fi, de comunicar de uma dependência para outra, mas isso vai ser totalmente superado em poucos anos. Bem, agora eu vou falar num próximo período de tempo. Quando a gente começa a olhar na década de 2040 a 2059, a gente tem algumas mudanças que precisam ser entendidas. A evolução robótica, ela vai criar clínicos e cirurgiões autônomos, clínicos para fazer análise, diagnóstico pessoal e cirurgiões autônomos, né? Navios e submarinos se tornarão autônomos. O turismo orbital e lunar vai ser economicamente viável. A biomedicina, a nanobiotecnologia, no desenvolvimento do biohacking humano e das bactérias programáveis vão se tornar viáveis. O que é o biohacking humano? O biohacking eu analiso uma pessoa integralmente, pego todas as suas características, hackeio a pessoa e vejo como o cérebro funciona, sua personalidade, seus padrões e através de, por favor, o slide, através de bactérias programáveis ou vírus programáveis, como a gente queira falar, a gente vai poder mudar o comportamento humano a partir de uma interação de biohacking. Isso vai fazer a possibilidade de você tornar seres humanos melhores, corrigir desvios de conduta, as cadeias com certeza vão diminuir muito, nós vamos ter mais mão de obra braçal e pessoas que vão se qualificar ao longo do tempo, né? A gente vai ter, obviamente, também baseado em IoT, um super monitoramento público comportamental. Inclusive, com a inteligência artificial, a questão do humor social. O governo vai poder saber o que vai estar acontecendo. Mas, pasmem, porque isso vai ser feito, não é por câmeras como a gente conhece ou os sistemas como conhecemos, vai ser através de uma poeira inteligente. A nanotecnologia vai produzir enxame, como se fossem pequenas abelhas, uma poeira inteligente, onde uma é câmera, uma é um sensor disso, outra é daquilo, uma consegue ver isso, e elas, sistemicamente integradas, monitoram uma grande população, inclusive dentro das casas. A poeira vai entrar dentro de casa e ela vai conseguir ver tudo que você está fazendo, e essa inteligência vai controlar tudo isso, o governo vai ter acesso a esse tipo de monitoramento. Obviamente, nesta altura, a impressão 4D de órgãos humanos e a produção de sangue artificial passam a se tornar plenamente utilizável, tá? Produzir órgãos, seja lá qual for, e sangue artificial podem ser feitos hoje a partir de impressão 4D. Impressão 4D e 3D vão produzir remédios e alimentos, ou seja, aquela ficção de que eu tenho lá um sintetizador, onde eu quero um prato X, eu aperto, configuro e tal, que aparece nos filmes, se tornarão praticamente viáveis, talvez não no nível de refinamento que a gente vê no filme, mas vão se tornar viáveis. A gente tem os exoesqueletos robóticos e sensores em larga escala aplicados em seres humanos, né? Vamos ter sistemas avançados de diagnóstico de saúde com tricordes médicos, sanitários de diagnóstico, o indivíduo senta no sanitário e faz todo o seu diagnóstico a partir dali. Nós vamos ter um sistema de comunicação corporal e cerebral implantáveis, ou seja, neste momento eu defino como o fim dos smartphones, não vamos precisar mais ter smartphone, implantamos o chip e comunicação com N sistemas de wireless, a gente vai estar se comunicando ao mundo, enxergando pelos nossos olhos aquilo que a gente viria na tela do computador sem precisar usar a mão e só o pensamento para fazer isso. E eu diria que nesta época a gente teria sistemas IoT padronizados, já alcançando 90% de tudo que pode ser conectado, e ele muda de nome.
ele possa, aqui é um nome, sugestão minha, ele pode ser chamado de Polytronics IoT. Ou seja, eu diria que exatamente nesse momento nasce IoT como ele teria que ser, maduro, estruturado, com capacidade. E aí nós vamos ter o refinamento. Quem quiser ser cientista, pesquisador, desenvolvedor, né, projetista, é nessa época que vai, de fato, ter a possibilidade de criar inovações tecnológicas, quando já houver padronização de componentes eletrônicos, de uso e costume da sociedade, aí eu vou ter mercado para aquele produto, aí eu vou ter a viabilidade de desenvolvimento. É isso que a gente prevê nessa época. Vamos ver o próximo período, que vai de 2060 a 2079. Nessa época se prevê a criação de vacinas genômicas, ou seja, eu posso vacinar pessoas e animais de forma genética, de forma que eu possa corrigir desvios genéticos identificados no seu DNA. A gente vai ter também a questão das próteses cognitivas ou sensoriais. Os humanos se tornarão em si, cada um de nós vamos ser um sensor de IoT. Então, IoT agora ele vai estar embarcado nas nossas próteses cognitivas, nossas próteses sensoriais, que nós espontaneamente vamos querer tê-las para poder nos tornarmos competitivos, nos relacionarmos bem na sociedade, e nós vamos ser dispositivos IoT, porque vamos ter os seus chips e as suas funcionalidades implantadas. Hoje, sistemas de captação de energia vinda pelo ar, ou seja, todas as ondas de radiofrequência podem gerar energia. Existem dispositivos hoje que já são capazes de capturar essas ondas e transformar em energia elétrica. Mas os dispositivos de energia elétrica que virão pela frente serão muito mais desenvolvidos. A gente vai falar um pouco sobre eles, né, já aqui, mas vamos lá. Armazenamento, melhor, vamos lá, isso aqui é complicado. Gravidez masculina e útero artificial. Veja, hoje geneticamente um homem não pode dar à luz. Como nós estamos falando de uma mudança ética social, novos padrões éticos, a sociedade, para permitir que um homem possa dar à luz, vai exigir que o homem tenha um comportamento totalmente diferente do que seria. Então, a gravidez, voltando ao slide, né, a gravidez masculina e o útero artificial não significa que o homem vai ter a gravidez não vai ter um útero, não. O homem vai dar todas as características para funcionar um útero artificial e ele vai ser o gestor desse útero artificial e ele pode ser um pai, realmente um ser humano, sem a necessidade de um útero feminino. Nós vamos ter, nesta época, possibilidade de ter espaços e capacidade de armazenar dados de DNA. Ocupa um volume muito grande. A inteligência artificial, ela passa a ganhar nova força, ela vira máquinas de tomar decisão no lugar do ser humano. Agora ela tem capacidade e ela vai fazer, a máquina pode fazer parte de conselho de administração, de política governamental, pode ser político, etc. As máquinas de inteligência podem fazer parte desse processo. A interface humana na conversão e tradução universal de idioma, ou seja, eu vou implantar um chip e vou, a partir dali, falar e entender qualquer idioma que esteja na base de dados planejada. Então, isso já está previsto, já tem estudos, tem muita coisa. Sistemas de gravação de sonhos, ou seja, eu vou poder gravar os meus sonhos, interpretá-los, entender, ter toda aquela parte de previsibilidade que a gente imaginava no passado, agora seria possível. Nós vamos estar nessa época também fazendo a colonização de novos planetas. Obviamente, isso exige que haja uma evolução aeroespacial muito grande, que vai acontecer, obviamente, em todo esse contexto. Nós vamos ter realmente o pleno controle através do pensamento por interface homem-máquina, ou seja, o fim dos paraplégicos. Qualquer problema físico que exija a paralisação do sistema nervoso central, a partir daí, pela cabeça e sistema eletroeletrônico, nós vamos conseguir poder fazer uma pessoa voltar a andar, pensar, ou seja, funcionar regularmente. Nós vamos ter também capacidade de fazer upload de dados cerebrais, processos, né, do cérebro humano e animal, ou seja, eu carrego e com isso eu consigo, à medida que eu faço o upload de dados, eu consigo armazenar
toda a inteligência de uma pessoa, todo o conhecimento, ou fazer o download para um cérebro novo, né? Nessa mesma época, a gente vai ter o quê? Um exército de robôs de batalha para fazer policiamento, para contenção de crise, etc. Esse exército de robôs vai substituir hoje o policial que morre na rua, que enfrenta o robô, vai ter, obviamente, vai ser menos penoso ter, né, esse tipo de coisa. E a gente vai ter aquilo que se chama de corporações autônomas distribuídas, onde, de fato, a hiperpersonalização ela vai acontecer em larga escala mundial. Então, isso é o que se prevê entre 2060 e 2079. No próximo período de 20 anos, a gente tem, entre 2080 e 2099, um novo ciclo de evolução com novos parâmetros, como transmissão de energia elétrica de alta potência sem cabo. Então, toda essa estrutura de fiação que nós temos pela rua, seja lá subterrânea ou em postes, tudo isso acaba. Nós vamos ter a criptografia quântica, que permite realmente, de fato, garantir a maior confidencialidade dos dados. Nós vamos ter um crescimento das tecnologias transhumanas, onde que liga a questão da alma, do cérebro, do corpo, tudo isso vai ter um aperfeiçoamento. Nós vamos começar a fazer exploração de mineração de asteroides, e ao fazer isto, com a questão espacial, a gente vai obter desses asteroides novos elementos químicos, novos materiais, novos metais que vão produzir outros produtos e outras ligas e outras evoluções tecnológicas aqui na Terra. Vamos explorar o espaço, mas vamos trazer a capacidade de mineração de asteroides. Nós vamos ter a capacidade do poder de fusão nuclear a frio, né, para buscar energia limpa, de baixo carbono. Nós vamos ter, obviamente, com isso, novos materiais, com os novos asteroides, né, mineração de asteroides e poder de fusão. Nós vamos buscar novos materiais, novos supercondutores e resistores. Nós vamos ter fábricas com fotossíntese em larga escala. Fotossíntese é a tradução, fazer o que a natureza faz, nós vamos fazer de forma artificial dentro de fábricas limpas. Nós vamos ter carros e transportes de massa voadores, ou seja, o voo em baixa altitude passará a ser normal entre 2080 e 2099. Nós vamos ter novas e populosas cidades autônomas flutuantes, as cidades vão crescer muito e vão para o oceano, nós vamos ter cidades, isso já tem instituto pensando, projetos, tudo isso já está em andamento. Vamos ter muita água potável abundante, produzida por diversas tecnologias, inclusive de dessalinização da água do mar, extração em larga escala, produção do ar, ou seja, água potável, que era um grande mal, né? A tecnologia vai traduzir isto num benefício para a humanidade de uma forma fantástica. Nós vamos ter também milhares de algoritmos especializados que eram restritos à indústria, né, aos cientistas, eles vão estar disponibilizados para todos, ou seja, as pessoas poderão, com seu poder computacional pessoal, com a capacidade de analisar esses algoritmos abertos, de poder fazer, desenvolver e aumentar a sua criatividade, produzir novas soluções que ninguém havia pensado antes. Então, nesse ponto, a gente vai ter, de fato, nosso mundo, as moedas digitais vão ser o único meio circulante, não vai existir mais o cartão, nada disso, a moeda digital, a moeda sou eu. Eu, dispositivo IoT, conectado à rede, tenho tanto de crédito, libero pela minha cabeça tanto para tanto, pago, recebo, troco a moeda que é exclusivamente digital. Isso é o que vai acontecer com toda a segurança da criptografia, vamos dizer assim, mais forte possível. Praticamente terminando, nós vamos falar um período de tempo que vai de 2099 a 2199, onde algumas coisas que podem parecer assustadoras tendem a vir. A telepatia assistida por máquina, ou seja, eu posso ter um dispositivo no meu corpo e a outra pessoa tem um dispositivo e a gente trocar informação por telepatia assistida por máquina. Armazenamento de consciência artificial, ou seja, eu posso armazenar a consciência de uma máquina em outras para eu poder fazer uma análise, para eu poder ver. Então não basta ter inteligência artificial, mas eu vou armazenar a sua consciência, analisá-la, eu vou poder ver se aquela inteligência artificial está tendo
desvios para a gente evitar aquilo que muitos filmes mostraram, que os problemas da inteligência artificial. Eu vou ter clonagem humana e o que a gente chama de desextinção programada, ou seja, um ser humano ele pode, desde que ele tenha as suas capacidades de dinheiro, obviamente, ele vai poder renascer, renascer, renascer continuamente, vai ser desextinto e sendo a mesma pessoa em evolução. Então nós vamos ter agora, com a clonagem humana, nós vamos ter organismos, por exemplo, uma pessoa de 20 anos, ela vai poder renascer com 20 anos, com a sua mesma capacidade, ela não vai precisar renascer bebê, não, ela vai renascer 20 anos, quando ela for, vai envelhecer aos 80, quando ela chegar, renascer de novo, renasce aos 20 e envelhece aos 80 e assim vai nesse ciclo de progressão. Então nessa época, eu diria assim que o planeta ele vai estar totalmente disponível de forma virtual. Se eu quiser saber ou viajar virtualmente para qualquer lugar do planeta, eu vou poder fazer essas viagens. A realidade virtual e aumentada será totalmente imersiva, ou seja, as pessoas vão ter a pura sensação de que aquilo é verdade. E é gozado, porque os estudos mostram que, vamos falar assim, falar um assunto meio delicado, mas é assim, neste momento, onde a realidade virtual e a realidade aumentada é imersiva, e eu tenho tudo implantado, um chip na minha cabeça, vários sensores no meu corpo, o sexo virtual, por exemplo, ele vai poder acontecer com todos os mesmos sentimentos do real, a partir de um indivíduo que esteja simplesmente deitado ou sentado, entendendo e sentindo tudo como se ele estivesse, de fato, tendo um relacionamento humano convencional. Por quê? Todo o seu sistema nervoso vai estar controlado por sensores que vão ser atuadores e vão dar total percepção daquele ambiente em que seu cérebro está enxergando, está vendo. Ou seja, muita gente vai ficar feliz nessa época. Aí eu vou ter o quê? Vou ter disponibilidade de escudos de proteção digital para uso pessoal. Esses escudos seriam dispositivos onde eu quero manter a minha confidencialidade de dados, etc. Eu vou poder comprar um escudo de proteção digital, assim como eu vou ter escudos invisíveis e campos de força para ambientes. Eu posso proteger uma casa, eu posso proteger um prédio, eu posso proteger um laboratório através, como a gente vê nos filmes, né, campo de força, etc. Nós vamos ter propulsão de naves e veículos movidos a feixe de partícula. As armas de defesa pessoal passarão a ser similar às armas a laser, letal, não letal. As pessoas vão poder mudar de identidade, inclusive fisicamente, com a impressão digital. Vai existir borracha capaz de encapar a mão, o corpo, e a pessoa consegue mudar vários aspectos genéticos e ela deixa de ser a pessoa A e passa a ser a pessoa B programada a partir de agora, né? Ela pode fazer, então, a mudança de identidade. A gente ainda vai ter coisas como uso de energia solar, captação espacial, elevadores transorbitais. Por quê? Porque é um custo muito grande de lançar uma nave espacial da Terra para romper a barreira, então os elevadores vão levar tudo o que precisa e as estações de lançamento elas estarão sobre a estrutura, vamos dizer assim, atmosférica, e a partir daí os lançamentos seriam feitos com custo, com energia muito mais baixa. Esses elevadores já estão previstos, né? E a gente vai conseguir chegar no alcance da energia de ponto zero, que é o auge da produção de energia, e daí para frente nós temos muitas outras coisas. Obviamente que falar do futuro é muito delicado. Falar do futuro, ele é difícil, porque ninguém sabe de fato o que vai acontecer. O que a gente pode fazer é, dentro das pesquisas e de tudo aquilo que todas aquelas empresas que eu falei no início nos deram, e todos os cálculos feitos da probabilidade, a gente conseguiu elencar esse número de possibilidades e de probabilidade de ocorrência, e que a gente acredita que tem muita lógica e faz muito sentido tudo que a gente acabou de colocar aqui. De qualquer forma, eu posso dizer, será que a IoT morreu? Né? Será que a IoT morreu? Eu diria que não. O IoT, ele nasce e evolui, e deve evoluir nessa fase toda para um sistema de alta integração eletrônica, de baixo custo de produção, onde eu tenho em múltiplas camadas de material, né, polímero,
eu vou ter os componentes. E pode ser um sistema híbrido, como hoje, eu posso implantar no polímero chips, eu posso implantar display, baterias criadas muito finas e de alta capacidade, tudo isso vai acontecer. Então o IoT não morre, ele muda, ele se transforma aqui num nome em que ele vai evoluir. E nós temos 10% do mercado mundial quando isso acontecer, é uma possibilidade muito grande da gente ter produtos fantásticos que vêm pela frente. Então, o que nós falamos até agora? O que a gente viu? Nós fizemos uma análise da realidade com base no mercado mundial, considerando o impacto de IoT para a vida humana. A gente tem esperança que a inteligência humana prevaleça, onde os projetistas, robistas, makers, sonhadores, visionários, idealizadores possam ter o seu lugar ao sol sempre. Isso é uma verdade. O ser humano sempre terá o seu lugar ao sol se houver o crescimento como a gente conseguiu prever. A gente tem estimativas de ocorrência social e tecnológica para curto prazo, vimos isso, e aquelas de longo prazo, até 100 anos. Mas, quando a gente começa a concluir, né, conclusão de mercado, esse último slide nos mostra o quê? Que existem várias, e que, neste momento, a IoT será um forte impulsionador do mercado por muitos anos ainda. Então, existe muito espaço para ideias, para crescimento, mas não podemos esquecer da evolução tecnológica, principalmente da estrutura de silício personalizado, silício de baixo custo, que está chegando com as tecnologias de 200 milímetros e 130 nanômetros, que vai prevalecer nos próximos 3 anos e ainda vai aturar, pelo meu entender, muitos anos pela frente. As fábricas de 200 nanômetros ainda vão ter como reduzir custo, produzir muito para os clientes, ampliando a escala de atendimento. Além disso, outras tecnologias vão surgir no mercado para superar as fábricas de 200 milímetros, e a IoT deve evoluir em complexidade, né, e monetarizar a experiência de design no nível de serviço diferenciado. Ou seja, você quer ter um produto IoT bom? Então faça um bom desenho, um bom projeto, estabeleça um bom nível de serviço, seja diferenciado, procure ver escala de produção, tenha um produto confiável, busque tecnologias de apoio e boa sorte, boas vendas. Quando a gente começa a ver que a IoT não precisa de altíssima tecnologia de integração, porque os dispositivos, só aqueles muito especializados no futuro serão diminutos, serão implantáveis, o resto vai ser para uso social, nas empresas, nas cidades, nos automóveis, nos objetos, e para isso eu posso ter circuitos muito pequenos, mas não tão pequenos quanto o que a gente considera implantáveis. E aí, então, eu digo o seguinte: mantenha-se atento ao mercado-alvo, aquilo que você quer alcançar, procure produtos que sejam completos e que tenham competitividade. Se não fizer isso, a IoT pode morrer hoje. Não que ele vai morrer no futuro, mas ele pode morrer hoje, o seu IoT, o IoT que você está trabalhando, está querendo conquistar a partir deste momento. Bem, eu estou à disposição e acredito que eu posso ir nos slides, eu tenho todas as fontes de referência e os links que vocês, a grande maioria deles, podem ser acessados depois na apresentação. Eu agradeço a participação de todos, tá? E muito obrigado a Tudo sobre IoT, a Thelma e a comunidade que aqui evolui.